Bom dia, tudo bem? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui no meu escritório de educação. Hoje é 14 de novembro de 2019 e, bom, nós estamos aqui, são 10 horas e 49 minutos, para fazermos uma palestra de estudos literários. Eu me dedico aqui no YouTube a fazer uma análise da literatura brasileira. Esse trabalho é um trabalho mais voltado para educação, né? Nós temos um canal no Facebook, que é um canal que a gente faz algum programa voltado mais para política, mas assim, eu aqui trabalho mais a questão da formação literária dos nossos amigos e amigas aqui do canal do YouTube. Bom, como vocês já sabem, eu sou professor, sou escritor e contador de histórias. E eu tiro sempre, todos os dias, para poder fazer um trabalho voltado para alguns amigos da minha comunidade aqui no YouTube. Então eu resolvi hoje trabalhar com a literatura brasileira, apresentando uma palestra sobre o nosso poeta Arnaldo Antunes, né? E para falar sobre o Arnaldo Antunes, eu, como vocês sabem, eu gosto de ler, né? E gosto de comprar livros, revistas, jornais especializados em literatura. Então eu sempre compro e indico essa revista aqui, a Cult, né? Então essa revista ela tem um objetivo de promover um pouco da literatura brasileira, porque você sabe que não é fácil divulgar literatura no Brasil com essas mídias sociais que nós estamos aí encontrando hoje em dia uma oportunidade para poder abrir um pouco esse canal aberto com a literatura brasileira. É difícil porque nós encontramos poucos leitores, poucas pessoas que gostam de literatura e principalmente de poesia, né? Porque na verdade Arnaldo é um escritor que tem uma frente de trabalho voltado muito para a poesia, além de ser músico, né? Então eu vou ler aqui um artigo da do nosso querido Cláudio Daniel, né? Então esse quadro aqui da revista Cult fala sobre retrato do artista, né? Bom, vamos direto ao ponto, ok? Eu queria agradecer a todos que estão me acompanhando e acredito eu que esse trabalho é um trabalho que tem o objetivo de colocar Floriano dentro de uma visão de cultura capaz de nós entendermos que, mesmo morando numa cidade pequena, nós temos aqui, com o professor Lima, que sou eu, um canal o único canal de Floriano que é voltado para divulgação da nossa literatura, ok? Muito bem. Arnaldo Antunes, o poeta das palavras e das coisas. Esse artigo foi escrito por Cláudio Daniel. Arnaldo Antunes é um poeta que dialoga com o tropicalismo e a poesia concreta, mas também com a tradição clássica, com sua métrica e rimas, né?
ele e a canção popular, a tecnologia eletrônica e as artes visuais, como o desenho e a fotografia. Sua jornada poética começou em 1986 com a publicação do livro Ou e composto de poemas caligráficos que exploram a dimensão visual das palavras. E logo seguiram outros como Tudos, de 1990, As Coisas, de 1992, Prêmio Jabuti de Poesia, Nome, de 1993, trilogia composta de livro, CD e fita de vídeo. Dois ou Mais Corpo no Mesmo Espaço, de 1997. ET Eu Tu, 2003, em parceria com a fotógrafa Márcia Xavier. Como é que chama o nome disso, de 2006. E NDA, 2010. Em seus textos criativos, que não raro dissolvem as fronteiras entre a prosa e a poesia, que é mais nítido no livro As Coisas, Arnaldo Antunes utiliza técnicas de diagramação diferentes, fontes, cores e corpos de letras, que moldam o sentido construtivo de cada composição. Sua estratégia de buscar novas formas de expressão poética levaram-no a fazer experiências que unem a palavra, a imagem, o som, o movimento, cujo resultado mais inventivo é o trabalho Nome. Arnaldo Antunes retoma a proposta verbi-vocacional do movimento concretista, mas em outra disposição. E tem uma questão fundamental. Arnaldo utiliza técnicas de diagramação diferentes, fontes, cores e corpos de letras que moldam o sentido construtivo de cada composição. Sua estratégia de buscar novas formas de expressão poética levaram a fazer experiências que unem a palavra, a imagem, o som, o movimento, cujo resultado mais inventivo é o trabalho Nome. Arnaldo Antunes retoma a proposta, que eu falei agora, verbi-vocacional do movimento concretista, mas em outra diapasão, que aceita também a influência da linguagem das histórias em quadrinhos, das placas de sinalização, dos videoclipes e de outros ícones da cultura de massa dos centros urbanos. Estes elementos são visíveis, em seus poemas publicados em livros e também nas suas canções. Ele integrou a banda de rock Titãs na década de 1980, com a qual gravou 7 discos, entre eles o clássico Cabeça Dinossauro. Depois iniciou carreira solo, lançando discos como O Silêncio, Um Som, O Corpo, Trilha para Dança, Paradeiro, Saiba, Qualquer, Ao Vivo no Estúdio, também DVD, entre outros. A linguagem coloquial da música pop está presente no trabalho criativo do poeta, assim como a fragmentação semântica do concretismo. O absurdo intencional de Gertrude Stein, o discurso imaginário das crianças. Arnaldo Antunes transforma as perplexidades do mundo infantil em versos anárquicos e contundentes. Como é que chama o nome disso? O próprio estilo calígrafo do poeta está impregnado da mão infantil, que traz para a escrita poética o encantamento de um olhar primitivo, de descoberta ou redescoberta dos nomes e das coisas. Em Palavra Desordem, 2002, por sua vez, o poeta cria paródias de anúncios,
publicitários, em oposição ao olhar receptivo que busca nomear as coisas próprio do universo lúdico da criança. Arnaldo revela aqui o olhar da cultura de massa, que trabalha com a síntese, a concisão e os trocadilhos, e ao mesmo tempo com o clichê e a redundância. Ao parodiar o estilo publicitário, Arnaldo faz uma crítica bem-humorada e provocativa ao repertório midiático, né? Em E.T., Tu, Eu, em 2003, o artista mutante faz uma nova peripécia, dessa vez em diálogo com a fotografia de Márcia Xavier. Palavras e imagens se completam, se opõem, se interpretam, deixando ao leitor apenas pistas de significação. Há diversos outros aspectos que podem ser observados no trabalho de Arnaldo Antunes, um dos autores mais inventivos da atual literatura brasileira, mas vale a pena destacar suas intervenções na chamada poesia digital eletrônica, do qual é um dos precursores no Brasil, ao lado de Augusto de Campos, e sua atuação no campo da performance, em que o próprio corpo do poeta participa do fazer poético. Em 2011, aliás, o autor participou do Festival Ibero-Americano de Poesia Performática 2011, Poetas por Quilômetro, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, que também apresentou seus experimentos na área da poesia digital da mostra Vídeo Poéticas, que teve a curadoria de Elson Frois. Já em 2012, Arnaldo Antunes participou da performance Transoceânica Pedra, juntamente com o artista visual Frederic Amal, de Barcelona. O evento, que aconteceu simultaneamente no Brasil e na Espanha com transmissão via internet, faz parte da programação da Anila Cultural, promovida pelo Centro Cultural São Paulo, em parceria com instituições ibero-americanas. Arnaldo Antunes é um poeta que experimenta novas possibilidades para a poesia, indo além do livro com suporte e da palavra com única linguagem. Tudo para ele pode ser transformado em poesia. Bom, quem escreveu esse artigo foi o Cláudio Daniel. Ele é poeta, mestre em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo, curador de literatura e poesia do Centro Cultural São Paulo, editor da revista Zunai. Ok, pessoal, para quem não conhece Arnaldo Antunes, eu vou dar aqui um perfil biográfico dele. Arnaldo Antunes, poeta, cantor, compositor, nasceu em São Paulo em 1960, integrou o grupo Titãs, com o qual gravou 7 discos em carreira solo desde 1992, lançou os discos Nome, também DVD, Ninguém, O Silêncio, Um Som, O Corpo, Trilha para a Dança, Pandeiro, Saiba, Qualquer, ao vivo no estúdio, também DVD, ao vivo lá em casa, também em DVD, além de Tribalistas com Marisa Monte e Carlinhos Braus, e A Curva da Cintura com Edgar Escandura e Toumani Diabetes. Tem vários livros publicados no Brasil, entre eles Pícia, 1986, Tudos, 1990, As Coisas, 1992, ganhou um prêmio, né? Jabuti, de poesia, Dois ou Mais Corpos no Mesmo Espaço, em 1997, Como é que chama o nome disso, 2006, NDA, 2010, na Espanha publicou Dublo, tradução de Ivan Lagerbiel, editora Zona de Obras, Tangará, 2000, e em Portugal, Antologia, editora Quase, 2006. Mas eu vou ler aqui, bom, antes de ler o poema aqui do Arnaldo, que não é fácil ler o poema do Arnaldo Antunes. Eu acho que o poeta Arnaldo Antunes tem uma questão fundamental, que é fazer poesia contemporânea sem precisar ser estilizada com
as demais estéticas literárias que hoje se apresenta na literatura brasileira. Eu acho que ele para mim é um dos poetas mais inovadores da poesia e da literatura brasileira, né? Porque ele, além de fazer experiências com a palavra, ele também faz experiências com aquilo que a palavra transcende, que é a sonoridade, a visualidade, né? Então acho que o Arnaldo Antunes, eu venho acompanhando ele desde a minha graduação de letras, e depois que eu fiz uma pós-graduação, eu comecei a estudar mais o Arnaldo Antunes. É uma dica interessante para você que não conhece o poeta Arnaldo Antunes. Eu acho interessantíssimo para quem quer conhecer uma poesia que é diferente da poesia contemporânea, no sentido que essa poesia está ligada muito ainda àquelas escolas literárias do século XX, né? Principalmente ao modernismo, né? Bom, vamos ler agora um poema do nosso amigo Arnaldo Antunes, né? Tem aqui um poema interessantíssimo que é muito curto, né? Ele fala o seguinte: nada como um vidro na frente já é alguma coisa. Nada com um vento batendo já é alguma coisa. Nada com o tempo passando já é alguma coisa. Mas não é nada. Você viu que ele é muito sucinto, muito objetivo, né? Eu acho fantástico, porque ele brinca com as palavras, né? E brincar com as palavras, ele trabalha muito a questão da linguagem, do que a palavra se propõe a falar dentro da expressão literária, né? Quando ele fala nada, 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 mas não é nada, né? É porque na verdade ele quer dizer algo intrínseco dentro daquilo que a palavra se propõe a falar. Quer dizer, ele busca aquilo que eu acredito que é trazer de dentro da própria palavra o fator fundamental, que é o significado da palavra dentro de um texto, para que nós possamos entender que muita daquilo que a gente fala e ouve e vê dentro de uma palavra tem um significado maior, né? Então por isso que eu acho que o Arnaldo, ele é universal, um poeta universal hoje, né, que traz essa questão fundamental de fazer poesia com uma certa posição lúdica. Ele brinca com as palavras, mas ao mesmo tempo ele propõe fazer dessa brincadeira com as palavras uma mensagem que possa ser intrinsecamente ligado a aquilo que nós possamos entender, qual o significado das palavras dentro da nossa vida propriamente dita, né? E eu acho interessantíssimo. Vou ler mais um poema para vocês, né? Que ele é muito, muito interessante, né? Ele fala o seguinte, o Arnaldo Antunes aqui: a sós, assisto a si, assim aceito a nós, às cegas, sigo a vós, assim assinto a mim, né? Você veja que não é fácil tirar uma análise literária do poema do Arnaldo, porque ele se restringe a um mundo muito diferenciado daquilo que está convencionado a poesia e a literatura aqui no Brasil, né? Ok? E eu acho isso fantástico para um poeta que realmente se propõe a fazer poesia sem ter a preocupação de levar algo propriamente dito para o leitor. Eu estou falando assim, porque tem muitos leitores que acreditam que ler poesia é trazer uma mensagem romântica, uma mensagem social, política, cultural, espiritual, mas não é. Eu acho que o Arnaldo transcende tudo isso.
Bom, eu vou na sempre eu dou aqui dicas de livros para você que está aqui no meu canal do nosso professor Lima, que eu estou aqui no meu escritório de educação e faço esse trabalho como um trabalho que eu acredito que seja benéfico para as pessoas que querem realmente ter um acesso à cultura, arte e literatura, para poder entender que se você lê um pouco, você vai ver que você vai ter uma certa visão de mundo bem melhor do que você tem hoje, né? E eu vou dar uma... Aqui tem acho que tem umas dicas de livros que eu acho interessante, né? E livros que eu acho que são interessantes para você conhecer alguns livros, né? E um livro aqui que eu achei interessante foi o romance de Antônio Geraldo, né? O nome do livro é As Visitas que Hoje Estamos, né? Vamos ler aqui a resenha desse livro do Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, da editora Iluminuras, né? Você pode aí no Google, tal, você que é leitor, gosta de literatura, pode ir e procurar esse livro. Bom, aqui nós vamos ler aqui uma resenha desse livro. É um romance, né? As Visitas que Hoje Estamos. Pois bem, aqui diz o seguinte: Vozes do Interior. Antônio Geraldo poderia ser chamado de um escritor de província. É de sua Mococa, no interior do estado de São Paulo, que o poeta e agora romancista acompanha a vida brasileira recente. E este é o tema de As Visitas que Agora Estamos, seu primeiro e espantoso romance. Há no livro um desejo de totalização que chega a impressionar. Em suas mais de 400 páginas, Geraldo testemunha, mas sempre entregando a voz para os outros, seus protagonistas, a transformação por que vem passando o interior do Brasil, principalmente São Paulo e Minas Gerais, nos últimos anos, os da Era Lula. Não é um livro simples. A própria denominação tradicional de romance se torna complicada, já que não há propriamente dito um fio narrativo único, né? Que reúne os diversos episódios encenados. São muitas as narrativas, quase que romances miniaturizados em primeira pessoa, uma espécie de a comédia caipira, com a densidade da trágica que encontramos em seu modelo Balzac. A mescla também passa pela forma que abarca tanto o conto quanto a poesia, o ensaio e o teatro. Tudo entra na dança para resgatar o passado no interior com seus costumes em vias de desaparição e o momento presente com o nosso incompleto mundo de tecnologia e misturebas religiosas. Quer dizer, é uma grande salada da visão de mundo do Geraldo, Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. É um romance que eu acredito que dá para a gente ter a curiosidade de ler, né? Essa foi a dica do professor Lima, o romance do senhor Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, As Visitas que Hoje Estamos, editora Iluminuras, né? Ok? Bom, pessoal, para terminar aqui no nosso canal do professor Lima, nós estamos aqui no meu escritório de educação. Eu sempre escrevo alguma coisa. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouco. Na verdade é uma crônica que eu escrevi rapidinho. Eu espero que vocês possam
gostar, né? Eu sempre dou dicas de como a gente refletir melhor a vida, né? E para refletir sobre a vida, eu escrevi aqui uma crônica, uma mini crônica chamada O Amor Sem Medo. O amor é divino quando vem de Deus. Eu sinto que o amor tem mistérios para as pessoas que têm medo. O medo nos faz refém do sofrimento e perdemos a capacidade de amar, né? O amor livre foi um momento lindo. O amor livre pregava a liberdade. Não demorou muito, o amor livre acabou pelo medo. Quando o amor revela felicidade, a vida fica mais fácil para ter paz interior. Eu adoro amar pessoas diferentes da minha visão de mundo. A gente aprende coisas que enriquecem a nossa vida. Francis James Lima da Silva, professor, escritor e contador de histórias. Bom, esse aí foi um pouquinho de uma mensagem aqui do seu amigo, professor Lima. Vocês estão gostando do canal? Um canal educativo, um canal sério, né? É o único canal aqui de Floriano, talvez do estado do Piauí, que tem esse compromisso de falar sobre literatura brasileira, literatura do Piauí e literatura aqui da minha cidade de Floriano. E esse é o meu trabalho como professor, esse é meu trabalho como educador, que se propõe a fazer com que nós possamos socializar, democratizar a cultura para aquelas pessoas que realmente precisam, ok? Se você tem alguma coisa para conversar sobre esse tema de hoje que nós apresentamos, do poeta Arnaldo Antunes, e da dica de livros que eu apresentei hoje, do nosso escritor Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, né? Ele lançou o livro As Visitas que Hoje Estamos. Você pode também ligar para mim, 89994081507. Vem bater um papo comigo. Eu adoro conversar, né, sobre esse tema que eu trabalho, né? Se você gosta de conversar sobre literatura brasileira, se você gosta de conversar sobre cultura, dentro de uma visão mais literária, bom, gente, estou aberto, porque o canal tem esse objetivo de promover literatura, e literatura é uma arte de viver bem com você mesmo, ok? Bom, são 11 horas e 16 minutos, né? Estamos finalizando aqui o nosso programa do professor Lima, diretamente aqui do nosso escritório de educação. Esse canal aqui no YouTube a gente reserva só para fazer esse tipo de trabalho com literatura brasileira, né? Eu vou continuar com outro dia apresentando para vocês outros poetas, não só daqui de Floriano, do Piauí, do Brasil, mas também do mundo, ok? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e que Deus esteja com você e proteja sua família, tá bom? Amém? Tchau.